singular e do coletivo, onde essas explicações não dão conta. E daí, frente ao medo de não saber lidar com a situação, onde você também se implica, você acaba buscando... Medo do desconhecido, né? Buscando nessas teorias uma explicação para o crime, uma, né, Agora me explica uma principalmente coisa. na família. Por que as pessoas têm tanto medo dessa força? Qual força? Essa aí que você Da está Vital. falando. Da Vital. Porque ela é forte pra caramba. Não, então, o mas cara, por que né? que é medo? Hã? Por Não, quê? porque Não. a gente também tem que regular essa força, né? Sim, mas essa força ela é regulada na medida que ela não é regulada pelo indivíduo. Ela é regulada quando ela é vivida singularmente no coletivo. Se a gente pensasse em possibilidades coletivas, tá? Inclusive nas comunidades, que a gente pode chamar de guetos, né? De como que se lida com a falta de dinheiro, com a falta de cuidados, com os assuntos que acontecem, com crimes violentos que acabam em morte, né? Exercícios de vida que acabam em morte, né? Que é paradoxal, né? Se isso não tem formas de elaborar coletivamente, singularmente, ele se volta contra o medo para essa própria população, além do medo, da indústria do medo, que interessa para a mídia, que interessa para o capitalismo. Mas no capitalismo onde essas pessoas não têm emprego, essas pessoas não têm, daí diz, não, é problema da família, é problema do pai, uma das falas é família desestruturada. O que é família desestruturada? Como se tivesse em algum momento existido uma família desestruturada. Então, inclusive, tem uma culpabilização por parte das pessoas. Porque não tem pai, porque não tem mãe, porque é estruturada, porque não tem grana. Né? Então, muitas vezes é essa. A leitura que o próprio agente de saúde ou até os psiquiatras acabam tendo, e a justiça também, a culpabilização da família. Né? E não criam essa possibilidade de que ele dá com essa diversidade, os novos modos de fazer família, como os novos modos de fazer casal, como os novos modos de fazer casamento. E isso vai produzindo, até na questão, como o exemplo que a Ulina trouxe, uma possível leitura que a gente poderia fazer, que aquela moça com uma situação tão precária de vida, conseguiu, com um casamento, com uma série de coisas, reencontrar o vital e reinventar a própria vida. Porque, como diz o Winnicott, tem um lado de que a possibilidade de transformação e mudança está presente em todos nós. Como que a gente ativa isso? Né? O Spinoza vai dizer que vai ser através dos bons encontros, porque os bons encontros vão causar... Se você permitir. Se eles acontecerem, se você apostar em bons encontros, eles vão causar efeitos de aumento de potência, efeitos de alegria. Né? E esses efeitos, eles criam... Agora, mas por que as pessoas resistem? Resistem a quê? A essa potência. Tem uma resistência também. Quando você está falando de Tem um pessoas, desejo. mas quando você está falando de pessoas, você está falando de indivíduo. Aí está a questão. Não é nem um problema Não, social, eu falo nem de um problema mim. Quando eu individual. falo isso pra você... A questão Não, justamente mas quando eu falo isso pra você, eu falo assim, você está falando. Aí eu vou falar, eu começo a querer identificar em mim o que acontece. Aí tá Então eu falo problema. assim, não tem problema. É um viés, não tem problema. Tá. É um viés. Aí eu falo assim, quando que eu essa potência, porque eu começo a pensar por que eu não modifico determinadas coisas que me incomodam em mim, que são difíceis de modificar. Que eu não consigo mudar, é difícil mudar. Mas você vai tentando, acho que a tarefa da vida é você ficar consciente dessas coisas que te impedem de viajar. No sentido de entrar em fluxo, curtir a vida, a intensidade da vida, a criação, viver melhor. Tá. Não é isso que a gente quer? Então, resolve o jeito que você me contou. Você me conta com um problema pessoal seu. Não, Não, também não falando que é um não, problema. não, mas é um problema. escuta, Esquece escuta, a palavra problema. Escuta, Não. você me conta uma questão da tua vida como uma questão pessoal tua. Esta é a forma que você vive um afeto triste singularmente, mas que isso não está desvinculado do coletivo. O nosso trabalho e a nossa inserção tem que ser recolocar isso no caldo, como diz. Mas isso está no caldo. Eu estou falando isso que eu estou falando, meio com a intenção de usando uma experiência pessoal para pensar o coletivo. Então, mas não é pensar... Se a gente pensa isso inseparavelmente, tá? E onde você lida e discute e trabalha isso, né, nesse coletivo que é inseparável do singular, né, onde a gente rompe com as dicotomias, nas próprias redes, até a possibilidade de recriação é imensa, desde que não seja para ser os modelos hegemônicos de sucesso.